Torrão de açúcar. Torrão de açúcar é algo que ninguém vende, certo? Quem é que vai botar açúcar mascavo e água pra vender? Quem é? Por que vocês estão colocando? Vocês estão tirando o trabalho de um novato, jovem, humilde, que não sabe fazer life skill. Parem. Imediatamente. MCVTPP, Movimento contra a Venda dos Torrões de Açúcar por Profissionais em Processamento. Deixe para os novatos, provavelmente é a única receita que ele sabe. Apoie. Olá, jogadores de BDO! A gente tá de volta e hoje eu finalmente venho oficializar a propagandinha do canal. De lá pra cá a gente não tá tendo muito acompanhamento nos vídeos. Nem todo mundo que assistiu o primeiro conseguiu chegar até o terceiro. Isso acontece muitas vezes porque esses outros vídeos não foram entregues a essas outras pessoas. E tem duas formas de vocês me apoiarem e me ajudarem a resolver isso. A primeira é curtindo o vídeo e comentando pra engajar e também se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber a notificação dos vídeos que ainda vão vir. E a segunda forma é caso vocês queiram me apoiar financeiramente pelo LivePix. Junto com esse apoio, vocês também podem me mandar uma mensagem, talvez pedindo um vídeo específico. É isso, e eu agradeço muito qualquer um dos dois tipos de apoio, tá? Muito obrigada a todo mundo pelas curtidas e comentários e quem tá seguindo agora. O Papo Furado tá sendo bem corrido e curto porque a gente vai diminuir os vídeos e fazer eles serem mais frequentes, tá? Então, ao invés de vídeos de quase meia hora, a gente vai ter de 15 minutinhos. Bora lá então! No último episódio a gente derrotou o Nariz Vermelho, ficamos com a Pedra Negra dele e fomos direto pra Velha. Conhecemos dois dos descendentes do Rei Kron, da família Bartali, e a gente também é informado de uma maldição que corre nessa família, que durante a juventude deles, todos eles até uma certa idade costumam ter pesadelos que remetem à era do Império Kron, em específico ao rei Bartali III, por conta dos sacrifícios que ele fez em busca da imortalidade. Uma moça que a gente conheceu nesse caminho que tá ajudando a gente a cuidar do nosso espírito negro pra não ser possuído, sugere que a gente estude um pouco um desses Bartalis que a gente conheceu, a Emma Bartali, que tá tendo esses pesadelos, pra ver se a gente consegue algum tipo de informação que ajude no nosso próprio problema. Mais uma informação que eu descobri, que a gente tava em dúvida até agora por conta da legenda, é que o Nariz Vermelho é realmente o líder dos Diabretes e o Gyat é o líder dos Goblins. Então fica aí mais uma correçãozinha. Bom, e no diálogo com a Emma, a gente pergunta mais detalhes sobre os sonhos dela. E ela diz que às vezes um homem usando uma caveira de cabra cercado por uns Goblins leva ela até o Castelo Kron. E aí, linda a ideia de levar a Emma até o Castelo Kron pra ver se a gente acha alguma coisa. E a Emma diz que se ela sair dessa fazenda que ela tá agora, o vô dela, o Igor Bartali, vai ter problemas. A Emma diz que viu uma mensagem que o Jardine mandou pro avô dela, que diz que depois que os Goblins foram expulsos pelos Diabretes das planícies, eles ficaram mais agressivos com os mercadores. Então, além de ser um conflito entre os Diabretes e a Guarda do Oeste, também é um conflito entre os Goblins e os Diabretes. E também tem os rebeldes de Media que estão ocupando o Castelo Kron agora. Esse pequeno diálogo com a Emma esclarece muita coisa. Inclusive, há um clima pesado entre esses rebeldes e os Goblins. Muita coisa sobre as diferentes raças dentro do mundo de BDO tô descobrindo agora, graças ao PDF do Ravena, que compila várias informações, vários pequenos conhecimentos juntos e dá uma ideia pra gente muito boa do que tá acontecendo ali e o que passou também entre as outras raças sem ser só com o nosso protagonista. Então, quem quiser ver esse PDF, tá deixando aqui na descrição o link, que ele passou lá no meu servidor também. Voltando à lore principal aqui, a Emma diz pra gente encontrar o Grusha, que é um súdito leal do clã Bartali. Ela diz que faz muito tempo que o Grusha é responsável por patrulhar a floresta Goblin. Então a Eileen, a Emma e o protagonista saem da fazenda Bartali e vão pra floresta de pilhagem. Lá elas se encontram com um Grusha que parece que tá aos poucos virando um Goblin. Ele começa a falar no idioma Goblin ali com a gente e depois volta a falar que nem um ser humano. E ele tá todo pintado de verde, tem orelhas falsas na cabeça. Até o jeito dele agir tá parecendo com um Goblin. Parece que o cara realmente patrulha há muito tempo, tanto que ele tá ficando maluco. Mas é com ele mesmo que a gente fala sobre visitar o Castelo Kron. E ele diz que os Goblins estão planejando atacar o Castelo Kron em breve. Por isso seria muito perigoso a Emma estar ali. Ainda assim, a Emma e a Eileen insistem que pelo menos elas encontrem o líder dos Goblins, já que o Grusha tinha ficado amigo dele há pouco tempo. O Grusha diz que o velho líder Goblin, que dançava na frente da fogueira, agora tá enterrado, lá nos campos de Agris. E ele diz que o novo líder apareceu,
que é jovem, grande e poderoso e que tá guiando os goblins agora para um futuro mais próspero. No meio da nossa conversa, um soldado chamado Tacrus vem informar ao Grisha que ele tá sendo dispensado das atividades de patrulha dele. E ele diz que tanto o chefe quanto o grande camareiro chegaram a um consenso. O camareiro que eles se referem é o Jardine. Vai pegando que o Jardine tá em todo lugar. E o Grisha perde esse posto porque os goblins estão com uma má conduta e devido a isso o comércio de Serendia tá sendo afetado. E o Grisha tem um apego com os goblins, ele tenta se justificar de todas as maneiras, parece que ele quer ficar ali, sabe, com os goblins. Na verdade, pelo visual dele, parece que ele tá até virando um goblin, então deixa o moleque aí. Daí o Grisha pede uma chance pra resolver tudo e vem na tela essa escolha. Numa você escolhe a maneira pacífica, que é dar uma chance pro Grisha e se juntar a ele pra descobrir mais sobre o líder dos goblins atual, que é o Gyat. E na outra, junto com o soldado Tacos, você desiste da convivência com os goblins. E desistir da convivência nesse caso é botar medo na floresta e pelo medo mesmo, sabe? Tirania. Então dessa vez também a gente vai escolher dar uma chance pro Grisha. Falo também porque da última vez a gente escolheu o Dr. Uno na última escolha, que seria ir pelo lado mais justo, em vez de botar medo, você ir e conversar e ser amistoso. Eu não vou fazer isso sempre, mas aqui pela história que a gente tá vendo, é condizente você escolher essas opções. E quando a gente decide isso e vai intervir pelo Grisha, o Tacos não tem nenhuma dificuldade em aceitar a nossa opinião, porque ele sabe que a gente foi o herói que derrotou o Nariz Vermelho, e nesse momento a gente ainda tá no auge. O Tacos até diz que se alguém como a gente vai ficar do lado deles, então eles não têm com o que se preocupar, que primeira vez é um reconhecimento de verdade, genuíno. Quer dizer, o Igor também ficou muito feliz com a gente, né? Então, pela segunda vez. Ele então avisa a gente que a gente tem um prazo a cumprir para conseguir essas informações do Gyat. Durante esse prazo, ele vai fornecer pra gente o que for preciso, mas que quando acabar esse prazo, vai acontecer um conflito entre os goblins e eles. E é dado o sinal verde pra gente começar as buscas. O Grisha disse que não tá a par nesse momento de onde é o paradeiro do novo líder, mas que pra gente conseguir procurar ali dentro do território dos goblins, a gente tem que fazer um ritual, que seria destruir uns totens, que se a gente fizer isso e entender a cultura deles, eles não vão ser contra a gente. Depois que a gente faz isso, vamos direto encontrar a família Goblin do Grisha. Ele definitivamente não tá bem da cabeça. Claramente a gente não entende o idioma dos goblins, mas o Grisha traduz pra gente, e o Toto, que é um desses goblins da família dele, diz que o líder tá na caverna e ao mesmo tempo não está. E o Toto mostra uma pintura e diz que eles também fizeram de balenos a casa deles há muito tempo atrás. Até que o Nariz Vermelho junto aos Diabretes expulsaram os goblins de lá. E ele conta uma história sobre o antigo líder deles muito parecida com a história do Nariz Vermelho. O antigo líder pediu por força e juventude para os goblins. Até que um dia, um homem com manto negro veio lhe visitar. Quando esse homem do manto negro foi embora, ela preveu uma pequena pedra negra nas mãos do velho líder. Não demorou muito tempo até esse líder morrer e apareceu um muito mais jovem e poderoso no lugar dele. Depois de contar essa história, eles levam a gente até uma caverna onde não é permitido goblins que não tenha a Gaia pura. O que é a Gaia pura? Tem que ter levado Gaia antes de entrar na caverna, caramba. Enfim, só os goblins de Gaia pura que podem entrar nessa caverna. O Toto diz que tá torcendo por nós e que a gente vai ter que medir forças com esses goblins de Gaia. Goblins Gaia. Goblins que levaram Gaia. Enfim, esses goblins puros. Daí a gente desce nessa caverna e encontra a tumba do antigo líder. O espírito negro diz que tem uma pedra negra escondida na tumba e que nós precisamos de poder agora mais do que tudo. Ele também disse que se Gyat usou o poder da pedra negra para possuir o corpo de um líder esquecido, que o corpo do verdadeiro Gyat estaria em algum lugar dessa tumba. O espírito negro também fala que consegue sentir um pouco da energia da pedra negra nos goblins que estão dentro da caverna, nos goblins de Gaia, e que essa sensação é muito parecida com a que ele teve com o Nariz Vermelho. Sabendo dessa informação, ele manda a gente derrotar alguns dos goblins de Gaia que estavam ali na caverna para poder conseguir um pouco do poder da pedra negra. Depois disso, a gente sai da caverna e vai até a Eileen, que estava ali escondida na porta, que estava ali junto da Emma, basicamente só por curiosidade. E a Eileen diz que um poder obscuro saiu junto com a gente e criou uma ilusão de uma marca
No caso, o poder que saiu junto com a gente na caverna, não que tava impregnado na gente nem nada, veio da caverna. Ela diz que já viu essa marca em alguns dos livros do pai dela, do Alushin, o fazedor de alquimia, e essa marca significa que o rei dos goblins está escondido na fissura da escuridão. Eu só fiquei muito orgulhosa agora, porque é a primeira vez que eu decoro o nome de um personagem que não seja Eileen, que é o Alushin, que não tem muita relevância, mas enfim, que personagens vocês já decoraram o nome até agora? Me bateu a curiosidade. Voltando à história, Grusha pergunta o que a Emma e a Eileen estão fazendo num lugar perigoso como esse. A Emma diz que tem um pulinho na biblioteca do avô dela e que encontrou um livro importante, mas enquanto ela estava vindo para a porta da caverna, um goblin roubou e elas precisam de ajuda. O Grusha explica que os goblins acreditam que se eles cozinharem as palavras do livro, eles vão adquirir o conhecimento e vão ficar mais inteligentes. E aí a gente tem que procurar em cada caldeirão para ver se o livro tá lá. E aí ele sugere que ele escolte as duas até a Fazenda Finto, enquanto a gente procura por esse livro. Quando a gente acha o livro, a gente vai direto pra Fazenda Finto pra conseguir bolar um plano. A Eileen vai vendo os livros de quem o guia te roubou o corpo, e ela fala de um comandante da Guarda Real do Bartali III, no ano 135 do calendário de Helion. O nome dele era Croxus Antônio. Ele foi um dos assessores do rei. Ele era tipo a pessoa que capturava as mulheres e as crianças pro ritual do rei Bartali III. E ele também sacrificava algumas delas. Mas quando a invocação da Radun foi acontecer, que é a parte final do ritual desse rei, esse Croxus tentou impedir e ele foi executado e enterrado na colina Euaz. Elas acham que o Guiet foi parar no corpo desse Croxus Antônio. A Emma acha que ele pode ter alguma coisa pra falar com ela e pergunta se não tem uma maneira de tirar o Guiet da fissura da escuridão. E o Tacos fala que jeito tem, mas primeiro a gente precisa comer. E é aí que a gente conhece a Martina Finto. Ela diz que comida é com ela mesmo, mas que a gente vai precisar ajudar ela com isso. E parece que a fazenda dela teve algumas perdas por conta dos goblins. A Martina manda você e a Eileen colherem algumas batatas. E aí, com a ajuda de todos, vocês conseguem fazer um rango legal. Rango legal. O Tacos fala que o Guiet tomou o corpo de alguém que já morreu há muito tempo e que em condições normais da natureza isso não seria possível, porque o corpo já teria virado pó há muito tempo. Daí a Eileen lembra de uma aula que o Alushin deu pra ela sobre a alquimia de controlar o tempo. Só que na hora de falar como fazer essa alquimia, ela só se lembra das broncas que a Clorince estava dando nela, porque ela não estava entendendo direito o assunto. Ela se lembra de uma receita especial do pai dela, que é a areia do tempo, que pode fazer o relógio voltar a andar. Ela começa também a lembrar dos ingredientes dessa receita e de que é necessário uma pedra negra de pureza 7/3 para que ela funcione. A Eileen diz que o Alushin até tinha uma pedra negra dessas, mas aconteceu alguma coisa, não dá pra saber se ela estragou essa pedra ou se ela só esqueceu de trazer e por isso a gente não tem acesso a ela. E não sei por que motivo, depois dessa conversa, o Taco surta do nada, ele fica falando que foi uma perda de tempo ter trazido a Eileen e que seria muito melhor ter a Clorince por perto. Na cabeça dele, a gente precisa falar com o Guiet, precisa abrir a fissura da escuridão. E a Eileen até tem uma receita, só que ela não tem uma versão alternativa. Ele acredita que a Clorince poderia saber de um ingrediente que pudesse substituir a Pedra Negra. E a Eileen ainda vai na dele e começa a se diminuir, que ele realmente... Poxa, não devia ter trazido alguém como ela. A conversa chega em um nível que a Emma tem que entrar e falar pro Tracos que vai reportar esse comportamento que ele tá tendo ao chefe da vila, o Igor. E a Emma vai com toda a paciência do mundo perguntar pra Eileen da forma correta se ela se lembra de alguma forma de substituir essa pedra negra. E a Eileen, com muito esforço, se lembra que se ela tiver um objeto em que alguém morreria por esse objeto, talvez isso poderia substituir. Então, um objeto com grande apego emocional. Aí o Taco sugere que a gente use a corneta Goblin, que os Goblins têm uma fixação por elas, que ele não entende. E logo em seguida o Grusha intervém, diz que ele tem uma pedra negra que era do antigo chefe. E o Tracos diz que é melhor guardar essa pedra negra para usar para coisas mais importantes. Acontece que essas cornetas são algo muito importante para os Goblins. O Grusha chega até a dizer que eles cometeriam desvivamento caso perdessem ela. E aí no meio dessa confusão toda eles falam que vão confiar na decisão do aventureiro. Eu escolhi usar a pedra negra, né, que era do antigo líder, até porque eu
não tenho nada contra os goblins ainda. Quando você faz essa escolha, o Grisha vem te agradecer, porque meio que você protegeu os amigos dele, os amigos goblins dele. E a partir daí eles vão preparar a receita da areia do tempo. Os outros ingredientes são bem fáceis, na verdade. Um deles era sangue quente de Doninha e o outro era uma flor silvestre iluminada. E o resultado disso a gente só vai saber no vídeo que vem. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tô de olho, hein? Não esquece de curtir e comentar pra eu continuar fazendo. Obrigada, gente!